sentei aqui nesse lindo pôr do sol para conversar com você sobre como você conseguir fazer tudo que você quer fazer. Como você conseguir chegar onde você quer chegar. Como você conseguir viajar para onde você quer viajar. Como você conseguir lucrar o que você quer lucrar. E, no fim das contas, viver a melhor vida que você pode viver. E é isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô vivendo, e é isso que eu quero estar afetando em você. Quero estar plantando essa semente para você poder colher isso aí, porque a vida é uma constante colheita e um constante plantio e uma constante rega. At what age should parents give their kids their first blessing? Eu tô viajando aí já tem uns 50 dias. Já tem mais de um mês que eu tô fora do meu país, fora da minha zona de conforto. Já tem um mês que pessoas têm falado pra mim que isso não é a coisa certa a se fazer, que há julgamentos, que há críticas, mas esse é o primeiro ponto que eu quero tocar com você. Para você fazer o que você quer fazer, você tem que ter muito bem enraizado dentro de você quem você é, o que você é, da onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo. Sério, eu vou botar essas perguntas aqui porque eu tô melhorando a edição. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com uma qualidade um pouco muito melhor do que os outros vídeos. Mas essas perguntas você tem que escrever mesmo. Pega, para agora, porra, papel, caderno de anotação, o que seja. Escreva, porque escrever é um ato muito bom para você começar a atingir o máximo do seu potencial. Então escreve aí para você ter enraizado, para você saber ali fielmente o que você é, para você não ser afetado pelas críticas e pelos julgamentos alheios, porque isso aí sempre vai ter. Mas uma pessoa sábia, o homem sábio, o homem que eu digo nós, ser, né, seres humanos, ele tem firmeza no que ele é. E quando você tem firmeza no que você é, independente de você ser homem, ser mulher, ser trans, ser gay, enfim, o que seja, você é o que você é, e você sabendo o que você é, essas críticas, esses julgamentos alheios não vão fazer nenhum efeito em você, porque você sabe o que você é. Então, eu tô lendo um livro muito maneiro que vai ser a base desse conteúdo aqui de hoje, que é o livro de Sêneca, A Constância do Sábio. E para você viver uma vida memorável e fazer tudo o que você quer fazer, você precisa da constância, você precisa estar sendo constante, ok? Então, não liga para as críticas, não liga para os julgamentos, porque isso aí sempre vai ter. Liga para o nascer e para o pôr do sol que há dentro de você todos os dias, fazendo com que o dia seja algo a ser vivido de uma forma consciente. Você manutenir, você fazer manutenção diariamente daquilo que você é, para você poder estar vislumbrando todos os dias esse lindo pôr do sol dentro de você. E aí, sabendo disso, os raios que vão vir além desse pôr do sol aí não vão te afetar. Então entenda que você é um sol, assim como todos são. Entenda o seu potencial, entenda o seu lugar no mundo, fazendo essas perguntas: da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo, qual é a minha missão, para você não se perder durante esse caminho. É legal a gente, quando está fazendo uma trilha, às vezes subir numa árvore para conseguir enxergar a trilha por uma outra visão. E esse ato de subir na árvore é isso que você vai fazer agora, de pegar o lápis, pegar a caneta e escrever sobre você. Você convive com você todos os dias da sua vida, então você precisa ter a relação saudável consigo mesmo. E para você ter isso, é muito importante você meditar e você escrever. Então, quando você estiver fazendo essa escrita, ouve uma música calma, tranquila. Eu recomendo músicas, enfim, mantras, Om, Ganga, Ganapataye, mantra de Ganesha. Ouve o Inário, para quem não sabe, eu faço parte de uma doutrina muito linda, que é a doutrina do Santo Daime. E tem me ajudado muito, durante muito tempo, fazer o estudo dos Inários. Porque os Inários, eles fazem essa organização e essa possibilidade de ver aquilo que a gente não consegue muitas das vezes vendo a vida só pela trilha, em vez de subir na árvore, ok? Então, uma dica aí pra você, bônus.
vamos pro próximo assunto. Bom, e quando você acaba de escrever quem você é, quando você descobre quem você é, você percebe que você nunca vai de fato descobrir quem você é. Você vai estar sempre num processo de descoberta. O autoconhecimento é basicamente isso. Então, por isso que vem a constância do sábio. Você está constantemente agregando algumas informações acerca de quem você é. E a partir disso você vai descobrir o que você quer realmente fazer. Porque quando a gente não sabe quem a gente é de fato, a gente busca às vezes coisas que são vontades do outro. Lembra lá do primeiro ponto, que são as críticas, são os julgamentos? Às vezes a gente acaba se enveredando pelos caminhos da consciência alheia, entendeu? Dos amigos, dos pais, dos professores, dos avós. E isso faz com que você acabe não sendo quem você é e não fazendo o que você quer fazer. E isso aí é muito comum, ok? Isso é a influência no ambiente. Isso daí acontece em todo lugar e sempre vai acontecer. A questão é você saber ser influenciado de uma forma positiva. É aquilo, aceite apenas críticas positivas. As críticas negativas e os julgamentos sem base ou com uma base fútil, a gente só joga pro lado e, enfim, deixa pra lá, ok? Então você já entendeu que você não deve ligar para essas críticas, deve agregar as críticas positivas e construtivas e perceber o que você deve melhorar, se descobrir, e a partir disso você vai ver o que você realmente quer fazer, não o que você quer ter de bens materiais, ok? Comprar um carro não é o que você quer fazer da vida, ok? Construir uma casa própria não é o que você quer fazer da vida. Por exemplo, quando eu comecei esse meu processo de descoberta lá atrás, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu tinha uns 12 anos e peguei meu primeiro livro para ler. Uma coisa muito importante também, leia livros. Vou deixar algumas recomendações aqui embaixo, como o livro do Hélio Couto, Mentes Informadas. Basicamente toda a construção de quem eu sou hoje foi derivado do Santo Daime, do Hélio Couto, com o trabalho da ressonância harmônica, do espiritismo, do espiritualismo no geral, e de muita meditação. Então, ler é muito importante. Quando eu comecei lá, no meu processo de autoconhecimento, eu tinha muita coisa para limpar, porque eu tinha muita influência da minha família, eu tinha muita influência do meu ambiente. As pessoas que me cerceavam, elas tinham um pensamento que é isso que eu posso explicar, ok? Era o pensamento dessas pessoas, porque, enfim, a gente acaba escolhendo uma família para vir quando a gente está lá no plano espiritual, enfim, e aí essa família e esse ambiente, ele vai te proporcionar as provas e os obstáculos que você precisa ter para você conseguir descobrir quem você é, o que você tem que fazer. E aí, eu limpando esse processo e agregando coisas positivas e entendendo quem eu realmente sou, eu fui me ligando que aquilo que eu queria fazer não era muito o que eu queria fazer, assim, de fato. E até hoje eu tô descobrindo de fato o que eu quero fazer. Mas hoje em dia eu tenho uma consciência que ela tá muito mais alinhada com a verdade, porque eu me sinto muito mais eu hoje em dia, porque eu tô fazendo muito mais o que eu tenho que fazer. Eu tô seguindo muito mais a minha essência, o meu fluxo. E esse é o ponto que você tem que se ligar. Para você fazer o que você tem que fazer, que é o ponto 2, você tem que se guiar pela sua essência. E para você se guiar pela sua essência, você tem que descobrir quem realmente você é. E eu não tô dizendo de, por exemplo, eu, Kainan, ou você, Cristiano, Daniele, Cris, João, Yuri, Maria. Não, não é isso. Eu tô dizendo de quem realmente você é, dentro de nós todos, dentro dessa... Não sei se dá pra ver, tem uma teia de aranha aqui. Nós somos uma grande teia, ok? Universal. E cada pessoa, eu, você, somos a união dessas teias, ok? Somos os vértices dessas teias. E é uma teia só. É uma coisa só. Então, cada vértice desse vai ser um ego. Cada vértice desse vai ser uma individualidade. Mas concordamos que a teia é uma só.
Então, quando a gente entende de fato nossa essência, a gente vê que eu não sou esse vértice no final das contas, eu não sou essa aresta no final das contas, eu sou a teia inteira. E o que a teia inteira gostaria de fazer? Ser perfeito, a perfeição. E aí eu me toquei que porra, é isso que eu tenho que fazer, é ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeito, Kainan, nunca vou ser perfeito, mas a teia inteira é perfeita. Então, para eu saber o que eu realmente tenho que fazer, eu tenho que olhar de uma forma holística, eu tenho que olhar como a teia inteira, como se fosse a volta do Cristo. O que Jesus, o que Cristo, o que Deus gostaria que eu fizesse? O que Deus gostaria de fazer? Ser o máximo de tudo, ser o melhor de tudo, crescer o máximo possível todo dia, trabalhar o máximo possível todo dia, estudar o máximo possível todo dia. Deus não ia gostar de sentar e ficar bebendo cerveja vendo o jogo do Flamengo na domingo, e nem na quarta, e nem na segunda, entendeu? Mas ele precisa disso também, porque é uma teia infinita e todo mundo é uma aresta dela, então é necessário ter uma pessoa que vai ficar sentada bebendo cerveja vendo o jogo do Flamengo no domingo. Mas eu entendendo a minha essência, entendendo essa teia inteira, não faz mais sentido eu ficar sentado vendo o jogo do Flamengo, bebendo cerveja domingo, entendeu? Mas não quer dizer que isso é errado, porque não existe nada errado e nada certo, ok? Cada um é cada um tem o seu porquê, mas quando você entende e começa a entrar nas sendas da espiritualidade, você percebe que você não pode fazer mais certas coisas. Então, para eu viver certas coisas, eu tenho que abdicar de certas coisas, ok? É puramente isso. Então, eu entendi que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer o melhor de mim. E para fazer o melhor de mim, eu tinha que expressar-me, eu tinha que expressar a minha essência. E a minha essência é isso, a minha essência é Deus. Eu já entendi que é isso, eu já entendi que é expressar o máximo do meu potencial. E para Deus ser perfeito, ele tem que experienciar todas as infinitas possibilidades da teia. Então, para ele experienciar todas as infinitas possibilidades dessa teia, tem que ter alguém que vai ficar sentado vendo o jogo do Flamengo, bebendo cerveja no domingo, ok? Tem que ter alguém pra isso, mas esse alguém não sou eu, tá ligado? Porque eu sei da minha essência. E pra eu viver uma vida dos sonhos, pra eu viver a melhor vida que eu posso viver, que é o tema que vai cercear todo esse vídeo aqui, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Graças ao Hélio Couto, eu entendi isso. Então, a partir de eu já ter escrito, né, quem eu sou, de onde que eu vim, pra onde que eu vou, o que eu tô fazendo aqui nesse planeta, que é uma coisa que, sério, 98% das pessoas do planeta Terra não fazem. Elas dormem e acordam sem se perguntar o que eu sou, por que eu vim pra cá, o que eu tô fazendo nesse mundo, nesse planeta, qual é meu objetivo, qual é a minha missão. Não. As pessoas só dormem e acordam, trabalham, dormem, acordam, trabalham, uma coisa que ela não gosta de fazer, tem o filho, vê o jogo do Flamengo, dorme, acorda, trabalha, e vive num constante ciclo de não evolução. Eu não entendo muito bem essas pessoas, na real eu entendo, porque é isso, o sistema. O sistema, ele foi criado pelos caras, pelas pessoas lá de cima que têm acesso ao conhecimento, para fazer o que as pessoas aqui de baixo não têm acesso ao conhecimento, para ser difícil, para ser custoso, elas conseguirem abrir a cabeça, abrir a mente e entender realmente qual é a essência da vida, qual é a essência do porquê que elas têm que fazer o que elas fazem. Bom, você entendeu que eu não falei que é errado ficar sentado no sofá, bebendo cerveja, vendo o jogo do Flamengo no domingo. Mas é errado você não usar o máximo do seu potencial. É você não fazer o que tem que ser feito, ok? Então, claro que depois de tantos estudos eu vi que para fazer o que tem que ser feito, a cerveja ia me atrapalhar, fumar ia me atrapalhar, então eu não bebo e eu não fumo. Eu entendi que comer McDonald's ia me atrapalhar, então eu não como McDonald's, tá ligado? Mas isso é da etapa e da fase de cada um. Às vezes, para uma pessoa fazer o que tem que ser feito para ela, é entender que ela não tem que ficar bebendo cerveja, nem fumando cigarro, e nem comendo McDonald's. E não libertar um povo da escravidão, como foi Jesus Cristo, como foi, enfim, Gandhi e grandes mestres, ok?
Não quer dizer que o papel deles é maior ou menor, quer dizer que esse é o papel dessa aresta da teia universal, ok? A questão é ela estar cumprindo o papel dela, ok? Essa árvore aqui, ela está cumprindo o papel dela. O passarinho, ele está cumprindo o papel dele, porque ele come a semente de uma fruta e ela cai no chão e nasce uma árvore ali em outro lugar, ele está cumprindo. Só que o ser humano, ele tem a consciência, ele tem o livre-arbítrio. Então ele pode decidir entre fazer ou não fazer. Os animais, eles agem por instinto, então eles naturalmente já estão fazendo o que tem que fazer. Agora, o ser humano, às vezes, esquece disso. Então, para você conseguir fazer o que você quer fazer tudo o que você quer fazer, ver a vida dos seus sonhos, como é proposto nesse vídeo, você tem que entender quem é você e fazer o que tem que ser feito. Depois de você descobrir qual é a sua essência, e quando você descobre a sua essência, você entende o que você tem que fazer, e aí entra o ponto da constância do sábio, mais uma vez, é você fazer o que tem que ser feito, constantemente, todo dia. Com Hélio Couto eu pude aprender, assim como com o Daime, né? O trabalho de Daime, ele é muito sutil. Você tem que cantar, você tem que tá com os pensamentos positivos sempre ali na corrente, sempre ali em torno do objetivo da sessão espiritual, que é rezar pela caridade, que é rezar pelo amor universal, pela cura das pessoas, pela elevação do pensamento das pessoas. Então você tem que manter o seu pensamento ali, você tem que acertar o canto de uma forma positiva, você tem que usar os instrumentos ao mesmo tempo que você canta, ao mesmo tempo que você pensa de coisas positivas. E aí eu pude perceber que ali naquele momento, né, em alguns momentos eu pude perceber que se eu ficar prestando atenção muito no maracá, se eu ficar botando muita pressão só no instrumento, eu me perdia no canto. E se eu ficasse prestando muita atenção no canto, eu me perdia nos pensamentos. Então, como que eu vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer? E como que isso aí pode me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer? Que tem a ver com tudo que eu tô falando? Tudo aquilo que você bota pressão não vai acontecer, você tem que ter preferências, ok? Não bote pressão em nada, tenha preferências. E com essas preferências você vai entender como fluir com todas essas coisas que precisam ser fluídas. E a partir disso, você consegue fluir melhor. A partir do momento que você entende as preferências e você consegue aplicar a sua vontade, aplicar a sua ação em fazer o que tem que ser feito em torno dessas preferências. E aí você, consegue cantar e tocar os instrumentos e pensar positivamente e trabalhar e estudar ao mesmo tempo, entendeu? É a partir disso, é a partir dessa fluidez com a sua essência. Por isso que falam muito sobre milagres e, nossa, como que você consegue fazer tanta coisa assim? Como é que você foi paraquedista com 17 anos? Como é que você tem uma marca de roupa? Como é que você fez tal coisa? Como é que você estudou isso? Como é que você está viajando? Já viajou 3, 4 países, 5 países? Eu não fiz nada disso, Kainan. Quando você começa a agir de acordo com a sua essência, quando você começa a ser um cordeiro de Jesus, ser um cordeiro de Deus, você concorda comigo que um lobo só vai cair numa armadilha para lobos porque ele é um lobo. Um cordeiro, ele não vai cair nas armadilhas, ok? Ele não tá passível a acontecer isso, porque é um outro caminho. Você tá sob o jugo, você tá sobre a influência de outras energias. Como que descobriram a ayahuasca no meio de 100 mil plantas lá na floresta, na mata amazônica, não sei aonde que foi lá, mas em um exemplo. Não foi um índio que foi pegando um com um e foi testando, não foi assim, foi uma influência de algo maior. Quando você está seguindo a sua essência, as coisas elas naturalmente vão se moldar para as coisas que você tem que fazer e coisas que tem que acontecer com você acontecerem e serem feitas, porque você está agindo de acordo com a sua essência. E já parou para pensar que existem algumas frases, tipo assim, quando você está no caminho certo, tudo acontece, tá? Quando, com Deus tudo é certo, com Deus tudo é verdade, entendeu? É isso. É porque quando você está seguindo com o seu foco, com a sua centelha divina, se você não é muito religioso e tal, não precisa ficar se atendo a essas coisas de Deus, ok? É o superior, consciência reguladora. Você tem que entender que existe uma consciência lá em cima, forma de falar, ok? Ela tá aqui também da mesma forma, tá? Igual o céu e o inferno aqui, que ela regula tudo, que é a consciência superior. Eu sou a mesma coisa que Deus, só que eu tô num patamar de ver o mundo de uma forma diferente dele, porque ele já está perfeito, ele já está
mesmo Deus sendo perfeito, ele está em constante evolução. Porque para ele ser perfeito, para ter a criação, tem que haver o Criador. E para o Criador ser o Criador, tem que ter a criação. E para o Criador ser perfeito, tem que ter a criação para fazer ele ser perfeito. Porque ele está em constante evolução. Deus é onisciente, onipresente e onisciente. Ele está a todo momento crescendo. E por ele estar a todo momento crescendo, ele está crescendo por quê? Porque existe a criação que está sendo experienciada, que está experienciando as coisas, para agregar ao mesmo tempo, agregar as coisas para ele, porque para Deus ser Deus, ele tem que estar também sentado, bebendo cerveja, vendo o jogo do Flamengo domingo, tá entendendo? Deus é isso também, você tem que entender que Deus é aquele cara que faz mal às pessoas, aquela pessoa que mata, também é Deus, não pode excluir isso. Deus é tudo, ok? Só que o ser humano tem um livre-arbítrio. Tem que entender que mesmo Deus sendo tudo, quando você faz mal para alguém, o mal vai voltar para você. É karma, lei de causa e efeito, é ciência. Eletromagnetismo. Tá vendo que tem que unir o Hélio Couto com o Santo Daime, com o Espiritismo, com tudo, para você viver uma vida perfeita, para você viver a vida dos seus sonhos, entendeu? E aí quando você entende o que você tem que fazer, você começa a fazer o que você tem que fazer, você tá todo momento fazendo o que você tem que fazer, seguindo ali pela sua essência, você chega no quarto ponto. Já abordamos 3 pontos durante todos esses minutos aí, que já deve estar para mais de 15 aí, não sei, né, quanto tempo tá. Você vai chegar no quarto ponto. Bom, para finalizar, a quarta coisa é aproveita o caminho. Acima de tudo, antes de todos esses pontos, aproveita antes, durante e depois, porque você só vai estar o que você tá agora uma vez na vida. Então aproveita essa vez aí, valeu? Sem mais delongas, peço que deixe o like, comente aí no vídeo, dá essa moral, bota assim aí no comentário: eu aproveito 100% da minha vida. Eu aproveito 100% da minha vida. Quero saber se você aproveita 100% da tua vida. E se ainda não, bora começar a aproveitar. Tem um e-book aí que eu já fiz há um tempo, só que eu esqueço de divulgar às vezes. Então sempre tá na descrição, se você ler a descrição você vê que tem o link do e-book. E tem um grupo do WhatsApp também onde eu mando as paradinhas lá. Uns assuntos assim um pouco mais específicos, um pouco mais que essenciais. Então entra lá no WhatsApp também, dá essa moral. Fiquem com Deus no final das contas, porque Ele tudo é e nele tudo pode. Fiquem com a praia de Barcelona aí também, ó. Isso aí, isso aqui, ó, tá mais negro. Mais negro não, viajei. Mar do Mediterrâneo. Mar do Mediterrâneo, praia de Bogatella. Valeu.